Ô, gente, então vamos. Lembrando que na última aula, né, nós iniciamos Êxodo, né? Iniciamos Êxodo, falamos sobre. Iniciamos lembrando a promessa que Deus tinha feito a Abraão em Gênesis capítulo 15, que Deus falou assim que eles ficariam 400 anos e depois Deus ia tratar com aquela nação que colocasse eles como servos, né, como escravos. E depois falamos alguma coisa de Gênesis, lembrando, paz pastora, falamos alguma coisa de Gênesis, lembrando a história, né? Deixa eu dar um presente aqui, ok. Falamos sobre o porquê da divergência de 70 anos, 70 anos não, de evangelista, de o povo que entrou no Egito, 70, e depois é citado 75. Falamos sobre o esboço de Gênesis, demos uma lembrada aí no que a gente passou antes disso. Falamos sobre um novo rei que se levantou sobre o Egito. Eu gosto de lembrar, assim, só para a gente entrar no contexto de novo, tá, gente? Não vou olhar na folhinha, não, vou olhar aqui. Ó. Nós falamos aqui sobre os descendentes de Jacó, o novo rei no Egito, que pode ser que ele tenha até tomado o poder, né? Ele não herdou o reino. Falamos sobre o nascimento de Moisés, falamos sobre a matança ali dos meninos, né? E as parteiras que não fizeram o que o faraó queria. Falamos de Moisés, com 40 anos, ele matou um egípcio e ele fugiu. Aí no capítulo 3, vemos aqui, antes do capítulo 3, depois a morte daquele rei do Egito, então Moisés agora ele volta para o Egito. No capítulo 3, quando Deus ele fala com Moisés na sarça ardente, né? Ih, rapaz, falando dessa, lembrei, eu ia trazer um videozinho, um documentário da sarça, mostrando ela pegando fogo sozinha, que tentamos, só que essa aí que pega fogo sozinha, ela queima, né? Aham. Não, não necessariamente, é porque assim, não fala, né? Eu, a gente não sabe, porque a gente não sabe quantos anos que tinha o faraó, a gente não tem essas informações, sabe? Pode ser que tenha morrido, mas pode ser. É, mas se ela fosse nova, por exemplo, embora Moisés era o caçula, né, de 3 irmãos, ou seja, ela podia estar com, sei lá, 25 anos quando teve Moisés, mas a gente não sabe. E se ela tivesse 25 aqui, ela estaria com 65. Não, aliás, a gente não sabe quanto tempo Moisés, depois que ele foge, né, com 40 anos, quanto tempo que demorou para que o rei morresse também. A gente não tem essas informações, né? Aí Deus vai e fala com Moisés, fala que vai usar ele como libertador do povo, e Moisés tenta fugir, né, de tudo que é jeito. Moisés dá um de pastor Tiesco, né, fugindo das coisas assim, e de nós, né. Aí Deus depois fala com Moisés, né, dá alguns poderes, Moisés, a minha Bíblia que traz o título assim, Deus dá poderes a Moisés. Deus faz algumas coisas com Moisés, né, fala, Moisés, o que você tem na mão? Joga no chão, vira uma cobra, pega de novo, coloca a mão no peito, tira, a mão estava com lepra, e ainda falou com ele que se ele jogasse a água no chão, ela viraria sangue e tal. Aí Moisés, ele volta para o Egito, e depois no capítulo 5, eu não sei se a gente chegou a entrar no capítulo 5, entramos? Ah, ok. Ah, fechou. Então, beleza. Aí nós vamos entrar no capítulo 5, então. Beleza, fechou. Aí vamos entrar, então. Aí dentro disso aí, Moisés tem aquele embate, né? com Deus, e ele fala que era ruim, era duro ali de lábios para falar, ele tinha dificuldade, e Deus fala com ele, Moisés, eu te fiz assim, e Deus fala com ele, então, chama o seu irmão, Arão, e ele vai contigo, né? Vocês dois vão lá e eu vou usar vocês. Aí Deus fala com Moisés, Moisés, fala com Arão tudo o que eu falei. Quem não estava na primeira aula de Gênesis? Só você, né, pastor? Então tá bom. Aí Deus fala com ele assim, tudo que eu te falei, você vai lá e fala para Arão, seu irmão. E dentro disso aqui, tinha até uma dúvida, né? Eu falei sobre, aí no capítulo 4,
versículo 24 e 25, vocês lembram que tinha uma história estranha assim, no meio do nada assim, parecia que Deus queria matar Moisés, né, por causa da circuncisão. Aí eu dei uma informação assim que Moisés ele tinha algum problema com circuncisão, né, porque quando ele chega, nós vamos ver um negócio meio estranho que nós vamos explicar hoje, entendeu? Que Moisés ele tinha um problema porque quando Josué ele assume o povo, ele tem que circuncidar todo mundo. Aí eu só quero deixar essa passagem bíblica para vocês, para não ficar só nas minhas palavras, entendeu? Naquele dia eu só lembrei, não estava com a passagem na mente, aí eu lembrei de anotar ela. Está em Josué capítulo 5, abre aí. Josué, capítulo de número 5, versículo do 1 ao 9. Isso aqui é depois que Josué ele assume, né, o povo, ele herda o povo aí de Moisés, né, e eles vão conquistar a terra de Canaã. Aí no capítulo 5 começa assim, ó, Josué capítulo 5, versículo 1. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos, desmaiou-lhes. Isso aqui nem precisava ler isso tudo, não, mas já estou terminando, já era o 2 para frente, mas estou terminando. Desmaiou-se-lhes o coração, meu Deus, desmaiou-se-lhes o coração, meu Deus. E não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué, faça facas de pederneira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira, circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Olha para você ver. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saía estava circundado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia se deixado ver a terra do Senhor sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a esse Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sarassem. Disse mais o Senhor Josué, hoje removi de todos o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então você vê assim, que a galera que estava no Egito, todo mundo estava circuncidado. Inclusive isso aqui vai responder a algo que nós vamos encontrar no capítulo 12 de Êxodo, quando vai falar da Páscoa. Então assim, aquela galera que saiu do Egito, eles foram circuncidados, mas a galera que nasceu no Egito, Moisés, por algum motivo, nós não sabemos qual, não circuncidou esse povo. E então Josué ele teve que fazer isso. Lembrando que a galera toda que saiu do Egito, tem até uma pregação, depois eu vou arrumar o trecho dela para vocês, do Abílio Santana. Quem conhece o Abílio Santana? Vocês conhecem o Abílio Santana? Ele é muito famoso, esse camarada, no meio pentecostal. E ele era tipo assim, o Marco Feliciano, assim, um cara muito conhecido na época. Mas só que ele pregando, ele é um cara muito contador de história, assim, também, né? Aí ele conta, ele tem uma pregação que ele está falando assim, que esse povo sai do Egito e vai para o deserto. Aí quando eles vão entrar em Canaã, aí Josué questionando a Deus, né? Ele explicando, né? Josué questionando a Deus, Senhor, mas olha o povo que o Senhor me deu para conquistar Canaã. Um cara, tipo, aí ele quis conjecturar, falou, o cara está faltando um braço, porque era escravo lá no Egito, então já sofreu pra caramba, o outro faltando um olho, porque foi maltratado, o outro mancando. Aí aquela galera toda meia boca, né? A arma deles era um pedaço de pau, isso aqui. Aí ele falou assim, aí esse povo que chega para conquistar Canaã, os caras mancando, o outro faltando braço, o outro só com um cotô de perna, porque tinha sofrido demais no Egito, né?
Aí ele fala assim, Deus dá vitória para Israel com esse povo. E a igreja incendiava, menino. Nossa, glória, xará, canta para lá e para cá. Mas aí, se a gente for ver a história, não tem isso. Porque aquela galera que saiu do Egito morreu todo mundo no deserto. Só não morreu, aliás, não morreu todo mundo. Josué e Caleb e todos os que tinham 20 anos para baixo, eles não morreram. 20 anos para cima, todo mundo morreu. Ou seja, se é que saiu um camarada com cotô de braço, faltando um olho, faltando uma perna, porque tinha sofrido no Egito, e esse cara morreu lá no deserto. Então, esse cara não foi o cara que entrou em Canaã para guerrear, para tomar a terra. Então, quando a gente conta muita história na pregação, a gente corre esse risco aí. Por isso que a pregação expositiva, né, a gente falou disso em hermenêutica, quando a gente estava preparando, quando vai preparar o sermão, a gente falou do sermão temático, sermão expositivo, né? A palavra expositiva, que é aquela que você lê o capítulo e você vai pregar em cima daquilo. Você nem manda a igreja fechar a Bíblia. Ó, mantenha a sua Bíblia aberta, irmão, que você vai acompanhar o que eu estou falando aqui. Esse sermão, para mim, é o que eu prefiro e é o mais fácil, porque a Bíblia está aqui, eu só preciso da Bíblia, entendeu? Mas as pessoas, elas têm mais dificuldade com esse sermão, porque quando você prega, você tem que aprofundar muito no texto, porque você vai agarrar no texto ali, você não vai sair. Agora, quando é o temático, você tem todo um leque, você pode viajar na Bíblia inteira e usar exemplo do dia a dia. O conhecimento que o pregador tiver, de conhecimento geral, ele pode colocar tudo na pregação, para enriquecer ela. Não estou falando que está errado, eu só prefiro a expositiva, eu cito até o que o Hernando Dias falou, né? Ele fala assim, porque a pregação expositiva, por que ela é mais fácil? Porque você fala assim, e a Bíblia fala, não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Então você tem menos chance de errar. Ainda mais que todo mundo está lendo, né? Se você falar um negócio que não está aqui, o cara tá do banco e já fala assim, essa parte não está aqui não. Que nem tem essas aulas aqui, tipo assim, eu tenho essas aulas tudo preparado, mas eu tenho que relembrar essas aulas quando eu vou dar aula, né? Aí eu preparando essa aula, eu queria ver algo diferente com relação às 10 pragas. Porque eu tenho um livro de um camarada, chama Carlos Augusto Valatti, esse cara, ele destrincha as 10 pragas. O nome do livro é As 10 Pragas. E ele fala das 10 pragas, dos deuses que foi destronado, que tem tudo. Aí eu estava procurando alguma coisa bacana, assim, talvez um vídeo, alguma coisa para a gente trazer. Aí eu encontrei um cara, rapaz, ele falando, o cara ele é descendente de judeu, ele fala até com a língua meio presa, assim, porque ele fala hebraico e tal, né? Aí ele falava tanta coisa das 10 pragas, cara, que assim, aí eu ficava olhando e falei assim, rapaz, os caras tirou isso, não tem nada disso na Bíblia, né? Aí ele foi falando, aí na última praga, porque o Midrash fala, eu falei, ele tirou, foi do Midrash, né? Midrash que era tipo tipo um bate-papo. Se a gente falou quando a gente falava da Cabala, que não é Cabala, é Cabalá, Cabalá é tradição, né? Era foi falado de geração em geração, até que chegou alguém, vamos escrever isso aí, só que tem coisa absurda na Cabala, né? Na Cabalá. E o Midrash é a mesma coisa, é uma resenha de coisa que está lá na Cabalá. Então, nossa, trem viajado assim no mundo, entendeu? Então, assim, o cara falava, explicava os negócios, nem quando ele falou assim que quando choveu, quando caiu uma das pragas, que é o granizo, ele falou assim, mas não era um granizo normal, era um granizo desse tamanho e tinha fogo dentro dele, era gelado e com fogo dentro. Aí eu pensei, rapaz, deixa eu continuar vendo. Aí ele falou assim, então teve gente que morreu, porque o granito caiu em cima dele, ou ele congelou, ou ele queimou. Eu falei, meu Deus do céu, de onde ele tirou isso, né? E ele falou que a praga das rãs também não era um monte de rã, a rã era grandona, então tinha um monte de rã grandona, gigante. Eu falei, meu Deus do céu, rapaz. Eu falei, eu vou ficar com o negócio meu que está preparado mesmo, não vou atualizar não. Beleza, outra coisa que o diácono Edivaldo perguntou para nós sobre o Jetro, né? Aí eu falei assim, não, mas o Moisés, ele casa de novo. Só que nesse assunto a gente só vai tratar ele lá acho que é em Números, Levítico, Números, só em Números que vai falar disso.
Então, assim, para não esperar chegar até lá, quando vai falar do possível casamento de Moisés, né, que eles vão lá e vão falar assim, Arão e Miriam revoltou com ele porque ele casou com a mulher cuxita. Aí, quando a gente for falar da cuxita, né, a gente fala lá, quando estiver lá. Mas, aí o Divaldo perguntou sobre Reuel e Jetro, não é isso? Você lembra, Divaldo? Porque a Bíblia, ela fala assim para nós em Êxodo, só vou tirar só esses negócios aqui, gente, aí a gente inicia. Êxodo capítulo 2, versículo 16, a gente leu isso na última aula, fala assim, o sacerdote de Midian, Êxodo capítulo 2, versículo 16, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar a água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho delas. Tendo elas voltados a Reuel, seu pai, esses lhe perguntou, por que viesse tão cedo hoje? Beleza. Aqui, então, citou o nome dessas mulheres, Reuel. Aí, quando chega em Êxodo, capítulo 3, versículo 1, um pouquinho depois, nós lemos agora o 2, 16, 18. O 18 que fala Reuel. Aí, no 3, 1, fala assim, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Então, quando a gente falar da cuxita, nós vamos falar se Moisés se casou de novo ou não, né? Com a cuxita. Na verdade, ele não casou, a gente vai explicar isso lá. Mas, aí quando a gente vai falar de Jetro e vai falar de Reuel, é a mesma pessoa, Jetro e Reuel. Porque é o seguinte, você lembra que a gente trouxe aqui o reverendo Marcelo? Reverendo é um nome honorífico, a gente fala, é um nome de honra. Você chama a pessoa de reverendo, que você está honrando a pessoa. Ela não foi consagrada na igreja, tipo, consagrar o cara reverendo, né? Não existe. É tipo reverendo Hernandias Lopes, reverendo Augusto Nicodemos, reverendo Marcelo, que estava aqui com a gente, o hebraísta. Então, isso é um nome de honra. Então, oi? Isso é um nome de respeito, né? Então, é tipo quando o camarada ele ganha o título de cidadão honorário de uma cidade. Acontece isso, né? Pessoas importantes naquela cidade. Então, Reuel é o nome dele. Reuel é o nome. E tudo que termina com El, não sei se vocês lembram disso, quando a gente falou disso em hermenêutica, tudo que termina com El quer dizer que tem o nome de Deus dentro do nome. Tipo, quando a gente fala Daniel, o que significa? Deus é meu juiz. O Deus é de El. Então, Daniel, Deus é meu juiz. Emanuel, Deus conosco. Quando fala de Ezequiel, vai falar força de Deus. Israel, Deus sustentou. Então, tudo que tem El é porque tem o nome de Deus implícito no nome. Então, Reuel era o nome dele. Jetro é o nome de honra, como se fosse um reverendo. Então, primeira vez que cita ele, cita no nome, Reuel. A partir dali, eles começam a chamar ele de Jetro, que é um nome de honra, que vai chamando ele de Jetro. E dentro disso, tem algo muito bacana, que a gente não fala disso, nós, às vezes, não pregamos sobre isso, né? Pelo menos eu não conheço quem já falou, nunca vi ninguém falar sobre isso numa pregação. Mas, por exemplo, quando a Bíblia vai falar assim que Moisés, ele foge porque ele matou um egípcio, ele estava com quantos anos mesmo? 40 anos. Aí, quando a gente vai ver, eu só vou dar uma adiantada aqui, mas nós vamos voltar, tá, gente? Ó, Êxodo 7, 7. Êxodo 7, 7. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 7, 7. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Ou seja, Moisés nasceu lá no capítulo 1, no capítulo 7, ele está com 80 anos. Ele está com 80 anos. Ele nasceu no capítulo 2 ou 3, e aqui ele está com 80 anos. Só que algo que eu estou falando que a gente não repara é o seguinte, Jetro, ele, quando Moisés conhece a Jetro, Moisés estava com 40 anos. E agora, Moisés ficou 40 anos com o sogro, até que ele foi chamado por Deus e ele foi, de fato, libertar o povo. Ou seja, e Reuel significa amigo de Deus. E Jetro, Reuel e Jetro é a mesma coisa? Jetro é um cara que discipulou possivelmente Moisés. Por que a gente fala isso? Porque quando, vocês lembram que está lá, quando Moisés sai com o povo,
e Moisés está pé da vida assim com o povo, está cansadaço, não está aguentando mais. Aí chega só o camarada que tem moral de chegar e falar assim, Jetro chega e fala assim, Moisés, se você for fazer desse jeito, você não vai conseguir, véio, você vai morrer. Você vai morrer, você vai fazer sozinho, você vai fazer na força de sua mão. Tipo, ele era o libertador do povo, e o sogro dele chega e dá uma nele e fala assim, você tem que levantar a gente para te ajudar, senão você vai morrer. Ué. Aí Moisés fala assim, é verdade, eu preciso de gente para me ajudar. Então ali Moisés levanta pessoas para ajudar ele. Então assim, o único cara que teve, não vou falar audácia, mas o cara que ele teve autoridade para falar assim com Moisés, foi Jetro. Possivelmente porque Jetro discipulou Moisés. Porque Jetro, o nome Reuel, amigo de Deus, ele não tinha esse nome à toa, nenhum nome na Bíblia é à toa. Então esse cara tinha intimidade com Deus e ele discipulou Moisés por 40 anos, até que Moisés foi de fato chamado por Deus. Então assim, é a importância de Jetro na vida de Moisés. Então, essas duas coisas que a gente falou na última aula, né, esse de Josué, quanto à circuncisão, que eu não deixei para vocês a passagem, e o Jetro e o Reuel, se a gente for falar só lá em números, né, quando falar da Cuxita, aí nós não vamos até esquecer desse negócio aqui, então já fala agora, já mata isso aqui, quando chegar lá na Cuxita, a gente fala dela, porque esse período da Cuxita é quando Moisés, tá, Arão e Miriam, que eram os irmãos de Moisés, eles falam mal de Moisés, porque Moisés tinha casado com a mulher Cuxita. Aí Deus vai e fala com Moisés. Aí eles falam assim, né? Miriam e Arão falam assim, por acaso Deus só fala com Moisés? Aí Deus vai e fala com Moisés, Moisés, vai você, Arão e Miriam lá para fora. Eu preciso falar um negócio com vocês. Deus fala com eles. Aí na hora que chega lá, Deus fala assim, ó, Moisés, seus irmãos estavam falando de você aí. Tipo assim, joga na mesa, né? Seus irmãos estavam falando de você. E Deus fala assim, ó, vocês reclamaram aí entre vocês, que será que eu falo só com Moisés? Aí Deus fala assim, ó, eu falo com vocês também, eu falo com vocês através de profeta, mas com Moisés eu falo face a face. Então a minha relação com ele é diferente. Aí Deus sai de cena e deixa eles resolver. Tipo assim, fala com Moisés agora aí, por que você está reclamando? Tipo isso, né? Então Deus também gosta de um negócio bem clean, né? Resolve aí. E é assim que tem que ser, né? Então agora nós vamos entrar de fato aí no capítulo 5, né? Vamos entrar no capítulo 5. Então eu queria ir até o capítulo 13. Deixa eu ver se é o 13 que eles... até o capítulo 12. Então vamos tentar fazer até o capítulo 12 hoje. Então beleza. Aí agora a gente vai entrar no capítulo 5. Então, no capítulo 4, versículo 31, termina assim, ó. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Aqui foi quando Moisés ele questionava a Deus, será que o povo vai ouvir a gente? Aí aqui terminou falando assim, e o povo creu, o povo acreditou. Aí no capítulo 5, nós vamos entrar no capítulo 5 agora. Aí no capítulo 5, olha como é que começa. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, aqui eles já estavam indo agora, já tinham resolvido tudo, Moisés já tinha passado tudo para Arão, tal, que Arão ia falar. Aliás, tudo que Deus tinha falado com Moisés, com relação a jogar a vara no chão, ela virar cobra, e se precisasse virar sangue, colocar a mão e ser curada, Moisés tinha ajeitado isso aí com Arão. Aí aqui eles foram para falar com o Faraó. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Eles estão falando com o Faraó agora. Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó, olha o que o Faraó responde. Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a sua voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei o povo de Israel ir. Isso aí foi o faraózão, né? O brutão lá. Aí, cara, aqui, para mim, aqui foi tipo assim, a sentença de Faraó foi quando ele falou assim, quem é Deus? Quem é o Senhor? E provavelmente ele conhecia quem era. Só que ele quis desfazer, falar assim, tipo, é quando a gente está jogando bola, né? Não, fulano ali, o Alan marca ele, o alambrado, né? Tipo, você não precisa preocupar com aquele cara ali,
Ou então, assim, fulano é tão ruim que a natureza marca ele, né? E aí, e a gente tem umas brincadeiras, fala assim, você jogou aonde, rapaz, né? Brincadeira, mas era tipo como o faraó estivesse falando, mas quem que é Deus? Nem conheço esse Deus, e eu nem vou deixar Israel ir. Então aqui foi quando, para mim, ele assinou a sentença dele, porque eles prosseguiram, a Bíblia vai falar, ó, eles prosseguiram e falou assim, o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que nós ofereçamos sacrifício a ele, nosso Deus, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então eles já deram aqui uma dica para Faraó. Cara, deixa o povo ir, nós queremos ir a 3 dias de distância daqui, para que Deus não venha com pestilência sobre vocês. Deixa o povo ir. Aí termina assim, ó, versículo 5. Disse também Faraó, o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Rapaz, aí o que aconteceu aqui? Imagina a situação, o povo está lá dentro, de repente aparece Moisés e Arão, e eles começam a falar com o povo, gente, ó, o Deus dos seus antepassados, ele falou para a gente que vai libertar vocês, ele nos enviou, aí eles tiveram que fazer todas as operações de maravilha, e joga o pau no chão, viram a cobra, e pega, que trem todo, para o povo crer neles. Aí quando o povo creu, aí agora eles falaram assim, primeiro eles precisavam conquistar o povo, né? Não adianta eles chegar lá no faraó, sem antes ter falado com o povo, né? Porque se você chega lá e faraó decide, vou liberar, aí chega no povo, nós não vamos com você não, quem que é você? Né? Então ele primeiro teve que falar ao povo, conquistou o povo acreditou que eles eram enviados de Deus, foram a faraó agora. Aí quando ele chega, faraó termina falando assim, o povo já é muito, e vocês estão distraindo esse povo. Aí o que começa agora a partir do versículo 6? Faraó, ele começa a afligir o povo de Israel. Aí é aquele negócio que eu até adiantei na aula passada, eu vou dar um exemplo nem moeda atual, porque aqui ele falava de tijolo também, mas era tipo assim, o povo de Israel, ele tinha uns ajudantes, do versículo 6 até o versículo 23 vai falar disso. Eles tinham os ajudantes e eles tinham uma meta de produção de tijolo diário. E esses ajudantes, eles pegavam a matéria-prima do tijolo e colocavam, era tipo o pedreiro e o ajudante. Né? O pedreiro está em cima do andaime. O ajudante tem que fazer a massa, levar lá no andaime para o cara chapisca a parede ou levanta a parede, o que ele for fazer. Aí, quando Arão e Moisés chegam lá, aí Faraó fala assim, vocês estão distraindo o povo. Aí o que ele fala? Ele fala assim, ó, a partir de agora, o faraó fala, a partir de agora, vocês que estão ajudando o povo de Israel aí, você que é o cara que faz a massa e leva a massa em cima do andaime, você não vai fazer isso mais não. Ele vai vir cá, ele vai fazer a massa, ele vai pegar, levar em cima do andaime e ele mesmo vai colocar esse tijolo no lugar. E não pode diminuir a produção. Eu quero o mesmo tanto que você produzia com o pessoal ajudando, e eu quero com o pessoal sem ajudar. Aí a galera que ajudava, as pessoas que ajudavam, foram lá no faraó, falou assim, cara, mas eles não vão conseguir, a gente faz, o normal aqui no Egito a gente pega a matéria-prima, põe para eles fabricam o tijolo. Agora, se eles estiverem fazendo tudo, eles não vão produzir o mesmo tanto. Aí Faraó não falou assim, eles vão sim, porque eles estão com tempo, porque eles estão ociosos. Enquanto vocês pregam a matéria-prima, eles estão ociosos, por isso que está causando esse problema. Aí vem aqui, falando de um tal de um Deus aí, que eu nem sei quem que vai libertar eles, e o povo está tudo parado, ouvindo. Aí falaram assim, então eles vão ter que trabalhar para perder o tempo que eles estão ociosos. Aí, imagina agora o que passou no coração do povo na hora que eles viam Arão e Moisés chegando. Aí, tipo assim, Arão e Moisés aparecendo e falando assim, não, mas o Deus dos seus pais vai liberar. Ele falou assim, rapaz, o cara fez nós trabalhar pra caramba agora, porque você está falando aí de Deus aí, ó, que Deus vai libertar a gente, agora nós temos que trabalhar dobrado e tem que fazer a mesma coisa, o mesmo tanto da produção, estirar os ajudantes nossos todos, ou seja, não estão ganhando nada mais com isso, e tendo que trabalhar para caramba, porque vocês falaram disso. Imagina assim, porque quando a gente só lê, por ler, a gente não imagina essa situação. O povo irou com isso. Por quê? Colocou o povo para trabalhar para caramba, né? Então, mudou as coisas, né?
É igual quando o irmão da gente, né? O irmão da gente faz a bagunça, aí o pai fala assim, lá em casa mesmo, eu sou mestre em fazer isso com os meninos lá em casa. O rapaz lá está 14 anos, né? Hoje é aniversário dele, eu tenho que ir embora para casa mais cedo hoje, comer uma pizza lá. Aí o Will está fazendo 14 anos hoje, e anteontem a Samanta fez 10. Aí tem dia, a Samanta é mais esperta que o Will, ela é de 10, mas ela é mais esperta que o Will. Se o negócio começar a azedar para o lado do Will, ela já pede a bênção, pai, te amo, dá um beijo, vou deitar de uma vez, ela já foge antes que o negócio chega nela, ela é espertona, a Samanta. Aí, mas quando os dois começam com problema, aí para eles falar assim, tá puxando saco, eu falo assim, ó, então 6-2 não vai ter, acabou, não quero nem saber, aí tem vezes que eles querem fazer assim, não, pode deixar ele, não, falo, não, acabou, é nenhum dos dois agora é eu que não quero, tipo assim, eles devem pensar assim, tá vendo aí, porque você fez a bagunça, agora nem eu posso, tipo assim, eles entram até em acordo depois, né? Fica até amigo, mas aí o castigo já está para os dois. Então, era tipo isso aqui que estava acontecendo. Então, aí agora, Faraó, ele começa o quê? Ele começa a apertar e oprimir ainda mais o povo. E isso vai até o versículo 23. Aí, olha, o versículo 23, como que termina? Ó, pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de nenhuma sorte livraste o povo. Sabe quem falou isso aqui? Moisés falou isso com Deus. Falou, Senhor, eu fui lá, fiz o que o Senhor mandou, mas aí Faraó apertou o povo, tá oprimindo mais o povo, e agora o povo não está dando moral para o que a gente fala, porque o Senhor falou que ia livrar, mas não livrou. Ai, Deus, ele começa o capítulo 6, olha como é que Deus faz, no primeiro versículo, capítulo 6 já, ó. E disse o Senhor a Moisés, agora você vai ver, Moisés, o que eu vou fazer com o Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa o lançará fora da tua terra. Mas só que a gente sabe que quando o negócio apertava, Deus é que endurecia o coração do Faraó. Lembrando que a primeira menção de um coração duro era o próprio Faraó, ele tinha um coração duro, Deus usou aquilo para tratar ele mesmo. Então, aí no capítulo 6 agora, cara, tem um negócio forte aqui, no versículo 3. Tem um mistério aqui agora, no versículo 2 e 3. Olha para você ver, olha o que diz. Falou mais Deus a Moisés, e lhe disse, eu sou o Senhor, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido. O que ele está falando aqui? Ó, eu sou o Deus que apareceu a Abraão, Isaque e Jacó, mas eles me conhecem como Deus Todo-Poderoso. Eles não me conhecem como Senhor. Aqui está dando a entender que, quando a gente fala de Senhor, de senhorio, tem ainda um peso maior. É como se Deus falasse assim, ó, tipo assim, você me viu irritado, mas você não me viu nervoso ainda, tipo isso, né? Aí Deus está falando com Moisés assim, Moisés, Abraão, Isaque e Jacó, eles me conheceram só como Deus Todo-Poderoso, mas só que eu não me apresentei para eles como Senhor. O que Deus, era como se Deus estivesse fazendo o seguinte, cara, quando ele começou o capítulo 5, o que o faraó falou assim, que Senhor é esse? Que Senhor é esse? Eu não sei quem que é. Porque até aqui, não se via muito falando assim, ó, o Senhor, não, falava assim, o eu sou, ou o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, nem tinha Israel ainda, né? O Deus dos seus antepassados, mas não tratava Deus como Senhor, ele é o Senhor. A partir daqui é que ele começa a ser apresentado como Senhor. E no capítulo 6, Deus já fala o seguinte assim, ó, Faraó não sabe quem é o Senhor, eu vou mostrar para ele quem é o Senhor. Porque ele já começa agora, ó, no versículo 6, olha o que ele diz. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, já começou com o primeiro eu sou o Senhor. Versículo 7 agora, tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor. Aí no versículo 8 agora, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, e vou-lo darei por possessão, eu sou o Senhor. Versículo 9 agora,
Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia do espírito e da dura servidão. Ou seja, você viu que Deus ele começou a se apresentar. Eu sou o Senhor. Ele falou assim, eles não me conhecem como Senhor. Eles vão conhecer como Senhor agora. Só que ainda assim, Moisés ele fala assim, beleza, só que eles não estão me ouvindo mais. No versículo 9, Moisés fala isso. Eles não me escutam, eles não me atenderam por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Ou seja, porque o trabalho foi dobrado agora, eles estão trabalhando para caramba. Eles não estão dando moral porque Arão e Moisés estão falando. Só que Deus, ele falou o seguinte assim, era como se ele desse uma resposta para Faraó, falando assim, você não conhece o Senhor, mas agora você vai saber quem que é. Aí ele continua falando isso. No versículo 13, aí no versículo 12, olha o que Moisés fala. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eu não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Então, aí Moisés falou assim com o Senhor, Senhor, nem o povo está me escutando, como que Faraó vai escutar? E quando a gente vê isso aqui, a gente vê que nós somos reflexo desses caras, né, velho? Tipo assim, nós somos desse jeito. Meu Deus, quase o trem aqui. Nós somos desse jeito. Deus, ele abre a porta, ele faz tudo e a gente vai duvidando ainda durante o caminho, né? Deus fala assim, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí levanta alguém, fala um negócio e você vai duvidando no meio do caminho, né? Eu lembro que meu pastor lá no Brasil, eu era seminarista da igreja e a gente estava sendo, como se diz, né? A gente estava sendo treinado, preparado para ser pastor na igreja, né? Só eu, no caso, a minha esposa não. Aí, eu estava indo nas reuniões de pastor, tudo. Quem dava a escola dominical era o pastor da igreja e eu só, não tinha co-pastor, não tinha outro pastor na igreja, era só um pastor. E aí, assim, estava num preparo para esse pastoreio. E tipo assim, quando eu falei com ele assim, pastor, rapaz, vou lá para os Estados Unidos. Rapaz, esse homem ficou bravo demais comigo, pastor, rapaz. Ele falou assim, você está fugindo do chamado, tia, você está fugindo. Você sabe que Deus tem, você ser pastor, você está trabalhando, você tem um tempão, e você está fugindo. Eu falei, rapaz, eu só falei que eu vou para os Estados Unidos. Eu não falei assim, estou indo para o mundo. Eu não falei isso, pastor. Eu falei, estou indo para os Estados Unidos que eu vou. Aí, na primeira vez ele não entendeu de jeito nenhum. Não, e tal, bravejou comigo lá, rapaz. Aí passou na outra semana, eu falei, ô, pastor, preciso acertar com você, porque eu vou daqui 2 semanas já. Então tem que ajeitar com você. Aí ele já estava mais calmo, né? Não, vai mesmo, porque se eu pudesse eu ia também. Eu falei, ó, tipo assim, né? Aí ele falou assim, não, eu falei assim, pastor, eu estou indo para lá, se Deus quiser que eu seja pastor lá na Coreia do Norte, eu vou ser, ué. Então assim, eu não estou fugindo. Estou fugindo do Brasil, né? Tipo assim, mas não era fugindo também. Na verdade, eu fui expulso do Brasil por Deus, né? Depois, eu já contei esse caso, vocês sabem aí. Eu fui expulso do Brasil por Deus. Deus me expulsou do Brasil com a minha família toda, né? Coitada da minha mulher. A Lília só aceitou depois de 2 anos que ela estava na América. 2 anos de choro e tristeza para ela, tadinha. Até que ela aceitou, né? Então, assim, por que eu citei isso? Porque Deus, ele veio falando tudo, velho. Ele falava com a gente, o que ia acontecer, como é que era, e a gente ainda duvidava. Eu lembro uma vez que uma mulher falou comigo assim, Tiesco, você aproveita o período que você está trabalhando de engenheiro civil, porque você sabe que é pouco tempo. Deus vai deixar você trabalhar só um pouquinho assim. Eu falei, tá bom. Aí eu pensando assim, meu Deus do céu, agora que eu arrumei um trabalho top, rapaz. Acabei de formar 5 anos de faculdade, uma dificuldade, agora o meu trabalho filé desse, carro da empresa, carro, telefone, computador, tudo, a empresa pagava tudo, almoço, se tivesse viajar, a empresa pagava. Eu falei, rapaz, está do jeito que eu estava precisando, né? E, rapaz, Deus rapidinho veio. Então, assim, Deus, ele dava todo o sinal, mas a gente ainda assim era descrente. Por isso que a gente sofre, porque a gente é descrente e Deus vai começar a podar. Aí a gente fala assim, nossa, Deus
não está levando em conta o que eu quero, mas na verdade é porque ele já te falou, e você está descrente, ele começa se podando a gente. Então Moisés era desse jeito, Deus está falando com ele. Você vê que Moisés, Deus está falando com ele desde a sarça. Você vai ir para ele, olha para você ver, e Deus estava falando com ele pessoalmente, assim, o cara, teofania pura lá na sarça, a sarça conversando com ele. Moisés, eu sou o Deus dos seus pais, dos seus antepassados, que prometeu a terra, você vai ser o libertador, eu vou ir contigo, eu vou colocar a palavra na sua boca. E ele falou, mas eu não sei falar, então o seu irmão vai falar para você. Mas se não der, você vai fazer milagre, que eu vou colocar um milagre na sua mão. Aí ele falou assim, não, mas o povo vai sim, você vai falar que eu sou o eu sou, e você vai fazer isso, ele vai te ouvir. Aí na hora que fez tudo, na primeira vez que o povo falou assim, não, será? Aí ele falou assim, está vendo, eu não sei falar. Aí ele já fugiu, já tremeu na base. Aí aqui no versículo 14 agora, eles eles colocam aqui no meio a genealogia de Moisés e Arão. E essa parte aí nós vamos pular ela, não vou ler ela agora não. Aqui só vai falar agora da família de Moisés e Arão, né, da genealogia, e até quando, aí fala assim, no versículo 26, são estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor diz, tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Então aqui só dei uma paradinha para falar de Moisés e Arão. Aí no versículo 28 fala assim, no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés, eu sou o Senhor. Você vendo que agora ele se apresenta como o Senhor. Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, fale com Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem. Olha você vê Moisés, meu Deus do céu. Como, pois, me ouvirá Faraó? Aí é porque Deus se irrita com o cara por causa disso, tá vendo? Você não sabe falar, não? Então beleza. Você não vai precisar falar, não. Vou colocar você mudo agora. Não quer falar? Aí no versículo 7, olha como é que começa o capítulo 7. Esse versículo 1 é top, velho. Ó. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Ou seja, Deus ele falou assim, Moisés, porque Moisés ele relutava em falar, né? Então Deus falou assim, ó, eu vou te colocar como Deus sobre Faraó. Ou seja, o que você falar vai acontecer. E Arão vai ser o profeta, ou seja, ele vai anunciar o que vai acontecer, porque isso era o papel do profeta. O profeta ele chegava, tinha o profeta Abacuque, ele foi uma exceção no meio dos profetas, porque Abacuque, os profetas normalmente traziam uma mensagem de Deus para o povo, e Abacuque ele leva petições do povo para Deus, mostrando assim, os povos estavam assim, a gente serve ao Senhor, mas é o mundo que vive melhor, eles têm os melhores carros, as melhores casas, mas é a gente que é temente ao Senhor. Então, aí Abacuque levava esse pedido do povo, levava a Deus. E os profetas, normalmente, era de Deus, trazia para o povo. Então, aí aqui, Deus falando assim, Moisés, você vai ser como se fosse Deus sobre Faraó, ou seja, o que você falar vai acontecer, e quem vai anunciar, quem vai ser o profeta, vai ser o seu irmão Arão. Então, o seu irmão vai anunciar o que você tem para falar. Porque quem falava com Moisés era quem? Deus falava com Moisés, Moisés passava para Arão, Arão era o cara que anunciava. Era como é o processo que Deus faz, né? Só que Deus ele fala direto com o profeta e o profeta fala com quem ele tiver de falar. Então, aí aqui agora, do versículo 1 até o versículo 13, acontece aquela história que eles chegam diante de Faraó, e eles falam assim com Faraó, Faraó, deixa o meu povo ir. Mas deixa eu só falar, o primeiro aqui, ó. Versículo 2, tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir à sua terra os filhos de Israel. Aí Deus fala assim, eu, porém, vou endurecer o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não os ouvirá,
e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. De novo, Deus vem fala assim, eles vão saber quem é o Senhor. Isso que é o que ele falou, assim, ó, eu me apresentei como Deus Todo-Poderoso, mas como o Senhor, eles ainda não me conhecem, eles vão conhecer agora. Então, Deus, ele começa a tratar assim, ó, eu sou o Senhor. Então, aqui, aí ele chega e fala para Faraó assim, aí Deus fala com ele, vocês vão chegar para Faraó, Deus repetindo tudo de novo, que tinha falado com Moisés, né? Você vai chegar lá, Moisés, vai falar com Faraó vai endurecer o coração, você vai fazer aquilo que eu mandei, vai operar as maravilhas lá. Aí ele chega, o Faraó diz não, aí ele chega, pega o bordão, joga no chão, o bordão vira uma cobra. Aí, os magos do Faraó também jogam no chão, o bordão dele vira cobra também. Só que a cobra que Moisés, que era de Moisés, ela engoliu as outras cobras que estavam ali. Mas aí você vê até onde Deus permite o diabo trabalhar também, né? Tipo assim, permitiu os caras jogar o bordão no chão e virar uma cobra também. Aí depois, ainda assim, com isso, Faraó, ele continuou assim, ele viu que o bordão virou uma cobra, mas ele viu que os magos deles também fizeram a mesma coisa, embora a de Moisés comeu as outras, mas aconteceu a mesma coisa, ele falou assim, não vou deixar o povo ir. Então, ele ainda assim, com o coração, aí fala assim, no versículo 13, todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, aqui vem agora a primeira praga. Essa primeira praga é sinal do quê? Daquilo que Moisés falou a primeira vez. Deixa o povo ir para adorar a Deus, uma distância de 3 dias daqui, para que não venha pestilências sobre o povo. E Faraó falou assim, quem é esse Deus? Faraó falou assim. Então agora vem a primeira praga. O que era a primeira praga? A água transformar em sangue. Aí diz assim, ó, versículo 14, disse o Senhor a Moisés, o coração do Faraó está obstinado, recusa deixar o povo ir. Vai ter com o Faraó pela manhã, ele vai sair às águas, estará à espera dele na beira do rio. Falou com Moisés, Moisés, você vai ficar lá na beira do rio e espera Faraó. Na hora que ele sair, que ele for lá, ele vai te encontrar e você vai falar com ele. Aí, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, vai pegar aquele mesmo bordão que virou serpente, e vai falar assim, ó, o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para dizer, deixa o povo ir, para que me sirva no deserto, e até agora você não tem ouvido. Assim diz o Senhor. Olha aí o que Deus fala de novo para Faraó. Nisto saberás que eu sou o Senhor. Então você vê que repetidas vezes o Senhor está mostrando para ele assim, você não sabia quem que era, mas eu vou te mostrar quem era, o Senhor que você falou que não sabe quem é. Então, ele vai te mostrar quem eu sou. Com esse bordão, Moisés fala, que eu tenho na mão, eu ferirei a água do rio e se tornará em sangue, e os peixes vão morrer, aquele negócio todo. Ele fala com Faraó. Aí no versículo 19, algo que a gente às vezes passa batido, que a gente vai falar nessa parte, a gente fala que Moisés é quem fez. Quem fez isso foi Arão. Versículo 19 aí, ó. Olha o que diz. Disse mais o Senhor a Moisés, diga a Arão, toma o seu bordão, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os reservatórios, para que se tornem sangue, haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Aí fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes tinha ordenado. Ou seja, Deus falou com Moisés, fala com Arão como ele tem que fazer. Aí fizeram os dois como Deus falou. Deus falou com Moisés, Moisés falou com Arão e Arão fez. Então não foi Moisés que fez. Isso aqui quem fez foi Arão. Então, aí algo que é interessante aqui é que tudo virou sangue, velho. O rio virou sangue e todo o reservatório que eles tinham de água, eles tinham jarras de água, de barro,
tudo, essa jarra, tudo virou sangue, tudo. Não existia uma água para que eles bebessem mais. Tudo virou sangue. E quando, eu não sei se na primeira aula eu mandei um arquivo lá que era sobre os deuses das 10 pragas, os negócios, eu acho que eu mandei, não lembro não. Mas aqui, o que simbolizava, cara, o rio Nilo para o Egito? O rio Nilo é a fonte de vida do Egito. Sem rio Nilo não havia Egito. Então, quando Deus, ele fala assim, ó, eu vou ferir o Nilo, ele está ferindo a vida do Egito, porque ali morreu agora todos os peixes, morreram os peixes, os reservatórios de água eles não tinham, eles lembrando que era um deserto aquilo ali, né, velho? Era um deserto, e o rio Nilo era o que trazia vida àquela região. E de repente agora, o Nilo não tem uma água potável mais. Aí, tem algo aqui que fica meio no vago agora, versículo 22, olha o que diz. Aí vai falar, né, que os peixes morreram, os egípcios não podiam beber, mas no versículo 22 fala assim, porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aí aqui fica, tipo assim, outra vez, até onde Deus permite que o diabo ele tenha poder para fazer algo, e de fato ele tem poder para fazer, né? Mas uma coisa que é estranha assim, se sobrou alguma água que ela não tinha virado, os caras acabou de virar ela para provar que podia também, né? Tipo assim, para mostrar que podia virar a água também. Só que o interessante é que Deus permitia que eles fizessem, eles fizeram a mesma coisa, porém a magia deles não revertia o que Deus tinha feito. Eles conseguiam, no máximo, replicar, mas não conseguia cancelar aquilo que Deus tinha feito. Então, quanto tempo durou isso? Durou 7 dias que as águas ficaram, que viraram sangue, e eles não tiveram como beber dessa água. Aí, o cara lá do vídeo que eu vi, ele explicando essa parte eu vi todo o vídeo, para eu falei assim, eu vou ver o que o cara vai falar, né, velho? Aí ele falou assim, ó, não sobrou nada de água. Aí o que os egípcios tentaram fazer? Eles iam lá na casa do povo de Israel para pegar da água deles, e o povo de Israel podia beber a água, era água. Na hora que o cara virava, era sangue. Aí como é que eles fizeram então? Aí descobriu que quando eles compravam a água do povo de Israel, a água era água, quando comprava, porque fez que o povo se enriquecasse com aquilo ali, fosse ficando rico. Eu falei, mas aonde está na Bíblia? Só essa pergunta, né? Você ia perguntar uma coisa, pastora? Aham. Mas o que acontecia lá? Não, que eles iam beber era sangue também, né? Mas a parte de comprar água não tinha, não, né? Não, mas é isso. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala disso. Que o que eu citei o camarada é que ele fala assim, que a água só era água quando o Egito injetava dinheiro no povo de Deus. Ou seja, fazia com que o povo ficasse rico, porque eles tiveram que comprar água do povo de Deus. Fala aí, pastor. Tem a teimosia, porque assim, lá no início, Deus falou com Moisés, e Moisés ele relutou muito, até que Deus falou assim, então leva o seu irmão junto com você, ele não sabe falar bem? Leva ele. Aí, a partir daquele momento, era Moisés e Arão na história, entendeu? Mas se Moisés, desde o início, ele falasse, não, beleza, deixa comigo que eu vou fazer. Arão seria um figurante, talvez, nem seria o Arão, né? Arão, ele precisava desse protagonismo também, porque depois ele vai ser a família sacerdotal, ele vai ter toda uma história, aí daquela parte do bezerro de ouro, tem um Arão também no meio, entendeu? Mas Arão, ele precisava ser protagonista também, né? Ser um dos principais junto. Aí o que a Bíblia fala com relação a como que eles encontravam água para beber? A Bíblia vai falar disso, no versículo 24, vai falar assim, ó, todos os egípcios cavavam junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podia beber. Ou seja, o que deu a entender é que toda a água que estava parada, estocada, a água que estava vista,
tornou sangue. Inclusive os reservatórios, a Bíblia fala, os reservatórios deles viraram sangue. O que estava dentro da casa deles, na garrafa, no jarro, na geladeira que não tinha, né? Tudo virou sangue. Então, quando eles cavavam nas margens do rio ali, eles conseguiam água limpa. É o que a Bíblia está trazendo para nós, para a gente entender, né? Aí continua agora. Assim, versículo 25. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Aí agora o capítulo 8. Segunda praga, praga das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e diz, assim diz o Senhor. Você vê que é a mesma coisa. Deus, ele sempre dá, a chance, velho, ele dá a chance para a pessoa, ela voltar atrás, né? Dá muita chance, não é pouca não, né? Dá muita chance. Fala assim, e dele ele deixa bem claro, ó, deixa o meu povo ir. E era sempre a mesma coisa, deixa ele ir, porque ele vai me adorar lá no deserto. E Faraó, ele endureceu. Deus já estava tratando com Faraó, usou o coração duro dele para tratar ele. É igual, cara, quando a gente fala de Judas, Pedro, Judas teve a oportunidade dele se reabilitar, se pedir perdão, de cumprir todo o processo do arrependimento. Porque eu costumo falar assim, que se Judas não tivesse morrido, não ia mudar nada o evangelho, nada, absolutamente nada. Judas ia ser igual Pedro, que negou a Cristo, mas se arrependeu. Judas não precisava morrer, ele não precisava. E a gente vê isso na Bíblia, porque é o seguinte, eu já até falei disso em alguma pregação, por exemplo, Judas, ele estava, em 2 momentos, os discípulos, eles representavam a igreja, não existia igreja, mas eles representavam a igreja ali com Jesus. No Monte da Transfiguração, Lucas vai falar que os discípulos deram uma cochilada no Monte da Transfiguração. E outro momento era no Getsêmani, que eles deveriam estar com Jesus também, mas Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração, no Getsêmani, Pedro, Tiago e João, eles também cochilaram. E nesses 2 momentos, Monte da Transfiguração e Getsêmani, Deus estava tratando com Jesus como seria o momento da crucificação. Deus estava falando o que ia acontecer para ele. Só que a igreja, que representava, o que eles fizeram? Dormiram naquele momento, que Deus estava falando o que ia acontecer. Estava explicando para Jesus. Talvez ali Deus falou assim, aí Judas vai te trair, vai te vender. Estava tratando disso, só que a igreja dormiu. Outro momento que a igreja dormiu, sonsou, estava na mesa, última ceia, Jesus fala com todas as letras do mundo. Ó, o que molhar o pão aqui, vai pegar o pão aqui, vai molhar comigo, esse é o que vai trair. E Judas fez isso na frente de todo mundo e eles não perceberam. Aí Judas sai, Jesus fala com ele assim, faz o que você tem que fazer, vai fazer o que você tem que fazer. Aí ele sai, o que eles acharam que Judas foi fazer? O evangelho fala assim, que eles pensaram assim, Judas foi comprar alguma coisa que estava faltando, porque ele era o cara que cuidava da grana. E sendo que Judas foi lá, molhou o pão lá na frente de todo mundo, ou seja, 3 momentos que a igreja estava presente, cochilou, dormiu, não viu o que aconteceu. Aí chegou, se os discípulos tivessem ligado, no dia que Judas traiu Jesus, e na hora que Jesus foi preso, você falou assim, cara, Judas, faz isso não, daqui 3 dias ele está de volta, você pede perdão para ele e acabou. Só que não. O cara traiu sangue inocente, ele não se arrependeu, porque o arrependimento é um processo. O processo só encerra quando você volta a Cristo. Isso é o arrependimento completo. Se você não cumpre todo o processo, é remorso, porque você saiu de Cristo, pecou, sofreu com o pecado, clamou por Cristo, Cristo trouxe você vem para Cristo de novo, se arrepende e anda com Cristo de novo. Isso é o arrependimento, é um ciclo completo. Ele só completa, você saiu de Cristo, você tem que voltar em Cristo para que o arrependimento seja completo. Pedro cumpriu o processo, ele saiu de Cristo, traiu, arrependeu, sofreu e voltou no arrependimento, voltou em Cristo, ele cumpriu o ciclo do arrependimento. Judas não, Judas parou no
remorso. Ele ficou trair sangue inocente, mas ele não voltou a Cristo. Ele parou no meio do caminho, suicidou. Mas se a igreja tivesse ligada, ia lá e falava assim, cara, não faz isso não. Daqui uns dias Jesus está aí, você pede perdão para ele e acabou. Entendeu? Então, assim, Judas não precisava ter morrido. Não ia mudar nada se ele tivesse vivo, nada. Então, aí você vê que Judas ele teve chance de arrepender. Igual Pedro teve chance de arrepender. Né? Jesus, a mesmo tanto de vezes que Pedro negou, Jesus deu permissão para ele pedir perdão. Tu me amas? Ele teve que falar 3 vezes, porque ele negou 3 vezes. Se ele tivesse negado 10, Jesus ia perguntar 10 vezes, você me ama, Pedro? Você me ama? Ia perguntar 10 vezes. Porque ele negou 10 vezes. Então, é uma chance, velho, que Deus deu para cá. Jesus deu para ele uma chance a cada vez que ele falhou. Então, Deus deu inúmeras chances para Faraó, e Faraó dizia não. Então, agora no capítulo 8, né, versículo 6, olha o que diz assim, ó. Versículo 3. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa. Aqui o cara falou que era uma rã só grandona. Lembrei outra coisa que ele falou. Ele falou que a rã era grandona. E quando a rã apareceu, o pessoal começou a bater na rã. Cada vez que ele batia, pingava 2 do lado, assim, ó. E ia batendo, ia multiplicando a rã. Falei, velho do céu, de onde esse cara tirou isso, gente? Aí eu tive que ver o vídeo todo para o que eu for lembrando, eu vou falando com vocês aqui. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, sobre os seus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os seus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, aí é que Deus falou com Moisés, ele fala com Arão, mais uma vez, é Arão quem faz. Estende a mão com o bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e fazei subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Aí olha o que fala aqui, ó. Então, os magos de Faraó fizeram o mesmo com a sua ciência oculta, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Olha que doideira. Você vê que onde Deus vai dando trela para o camarada, né? Deixando ele, tipo assim, o Faraó, cada vez que ele via que os magos dele poderiam fazer, ele não reconhecia o sobrenatural dentro daquilo, porque ele fala assim, os meus magos também fazem, então o que tem de mais nisso? E que Deus é esse? Tipo isso, né? Então, e ele continuava nessa pegada dele, porque ele falava dessa forma. Então, só que aqui Faraó começa já a dar o braço a torcer um pouquinho. Versículo 9, imagina que ele ficou bafado com as rãs. Aí no versículo 9, porque é o seguinte, tudo isso aqui, cara, olha para você ver, tudo isso vem, primeiro ele foi lá, água, o rio Nilo se tornou em sangue. Então ali estava ferindo, sabe o que? A economia toda do Egito. O Egito era uma grande potência. É tipo assim, porque... Eu vou falar, senão eu vou falar de geopolítica aqui, deixa para lá. É tipo o que está acontecendo hoje. Por exemplo, a Europa fechou as portas para a Rússia. Fechou as portas para a Rússia, porque a Rússia atacou a Ucrânia. Aí a Europa fechou, Estados Unidos já não bate com a Rússia mesmo. Aí ficou aquele negócio, pessoal, vamos meter sanção em cima da Rússia, que a Rússia vai quebrar, porque a gente não vai comprar nada dela, a gente não vai fazer. Só que a Índia e a China não fez sanção contra a Rússia. Eles não fizeram nada. Aí sabe o que aconteceu? A Rússia parou de vender para a Europa e está vendendo agora muito mais para a China e para a Índia, que são os 2 países mais populosos do mundo e mais ricos, está vendendo para eles. E sabe o que está acontecendo? A Europa agora está em desespero, porque o inverno está chegando, inverno rigoroso, e eles não têm gás, porque quem fornece o gás é a Rússia. E a Rússia, o Putin falou 2 semanas atrás, vamos ter que fechar o gasoduto para manutenção, mas não era manutenção, ele queria era botar o terror neles. E eu vi um cara de geopolítica, o cara falou assim, gente, eu aposto o que vocês quiserem, ele não vai ligar o gás de novo. Ele está falando que é manutenção, mas não vai ligar. Dito e feito. Na hora que o dia de religar, ele sai na mídia. Putin não vai ligar o gasoduto enquanto a sanção não acabar.
Ou seja, agora a Europa está em desespero, porque não tem gás para manter o inverno, que é rigoroso, e eles precisam do gás da Rússia, e a Rússia perdeu dinheiro com isso? Não, está vendendo para a China e para a Índia, para caramba. Ela tem combustível, energia, gás e comida. Hã? Mas não consegue fornecer para a Europa, não tem jeito, entendeu? Aí, tipo assim, quem que está dando bem nessa história? Por que os Estados Unidos não é afetado? Porque os Estados Unidos tem comida, tem gás, tem petróleo. A Rússia tem comida, tem gás, tem petróleo, mas a Europa não tem. Então, aí sabe o que está acontecendo na Europa? As pessoas estão indo para as ruas, protestando contra o próprio presidente, tipo lá na França, não sei se aconteceu na França, tipo assim, como se na França eles falassem, Macron, Itazamera, a Ucrânia, quero saber se vocês estão morrendo não, tira a sanção da Rússia, porque nós precisamos do gazeiro, porque senão é nós que vamos morrer. Aí na Europa o pessoal está na rua falando assim, deixa a Ucrânia morrer para lá. Eles estão falando isso na rua, deixa a Ucrânia morrer sozinha, porque se não fizer isso, nós vamos morrer todo mundo junto. E o que a Rússia está fazendo? Enchendo o bolso. Aí a Rússia ainda falou com a China assim, eu quero receber esse gás, não quero dólar. Eu quero a minha moeda e a sua moeda. O porquê? Ela quer desvalorizar o dólar. Porque a moeda, quando ela para de ser corrente, ela começa a perder o valor. Aí ele fala assim, eu quero em dólar e na sua moeda, da China. Ou seja, quer fazer as suas moedas ficar grande no mercado e quer que diminua o dólar. Isso tudo é jogada. Então, quando Deus, voltando aqui, né, fora da geopolítica, quando Deus fere o Nilo, ele está ferindo a economia do Egito inteira, porque ele dependia do rio. O rio era a vida do Egito. Sem Nilo não existia Egito. Então, Deus ele já feriu a economia, porque feriu a água, feriu os peixes, feriu tudo, velho, tudo. Aí agora vem as rãs. E aí o camarada lá, os magos conseguiram fazer a mesma coisa, né? Fizeram também. Aí no versículo 10, olha o que diz assim, ó. É do cão também. Hã? Só piorando. E eu, se eu fosse faraó, eu falaria assim, para de ficar fazendo esses negócios. Isso só está ficando ruim. Aí, mais ainda. Já estava cheio de rã, eles fizeram mais rã ainda. Aí versículo 9. Falou Moisés a faraó. Onde que está? Diga-me quando é... lembrei, eu esqueci aqui. Faraó, no versículo 9 agora, ele pede para Moisés, porque ele ficou mexido com as rãs. Eu acho que é por causa da economia, foi por isso que eu falei de geopolítica, porque a economia começou a ser afetada. Aí ele fala assim com Moisés, assim, cara, eu vou liberar o povo, mas ora para essas rãs ir embora. Ele fala com Moisés. Aí Moisés fala assim, né? Moisés, amanhã, disse Moisés, seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Ou seja, mais uma vez, não há ninguém como o Senhor, aquele que você falou que não conhecia. Mas eu vou orar e as rãs vão sair. Então, Moisés, aí no versículo 12, Moisés clama. Então, saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinou com Faraó. E o Senhor, conforme a palavra de Moisés, morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Deus também, ele fez o seguinte, assim, se ele quisesse resolver, ele fazia as rãs sumir, mas ele fez elas morrer em tudo onde ela estava. Aí fala assim, ajuntaram montões, e a terra cheirou mal. Por quê? Aonde tinha rã, morreu as rãs lá. Então, as rãs estavam tudo dentro de casa, dentro dos fornos, dentro da assadeira, na cama do cara. Aí ficou aquele montão de rã, tudo morto dentro da casa dos outros. Aí, só que aí o que o faraó bonitão fez? Versículo 15. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Porque Deus falou assim, e ele não vai te ouvir. Aí agora, nós vemos a outra praga, que é a praga do piolho. Meu Deus, terrível esse negócio, cabeça até coça. Pastor Paulo eu ofereci o piolho, pastor Paulo. Eu lembro quando era menino, né? A mãe sentava a gente assim, já com pente fino, e com um paninho assim, né? Branco assim, já ia passando o paninho branco assim. Rapaz, na minha rua,
todo mês era epidemia de piolho, nós tudo pegava. E ia para a escola, que a meninada, cabeleira grande também, né? Nossa, pai do céu. Hã? Rapaz, eu não tenho ouvido falar, não, porque antes era muito, velho. Antes era uma piolhada danada. Parecia o Egito lá, não? De tanto piolho. Aí aqui, ó, no versículo 16, disse o Senhor a Moisés, diz Arão, mais uma vez Arão, ó, estende o teu bordão e fere o pó da terra. Então, Arão, ele estende o bordão e ele fere a terra, Arão fere a terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim, Arão estendeu, feriu o pó, e houve muitos piolhos nos homens, no gado, todo o pó da terra se tornou em piolho por toda a terra do Egito. Tudo virou piolhada danada lá, muito piolho. Aí agora, os magos vêm de novo, versículo 18. Mas olha o que aconteceu. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam fazer. E havia piolho nos homens e no gado. Então disseram aos magos a Faraó, isto é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Sabe o que aconteceu? O mago falou assim, isso não pode ser feito com magia, isso é algo sobrenatural que foi feito. É tipo assim, é Deus mesmo, é o tal do Deus deles. Porque até aqui eles conseguiram, Deus fazia e eles com a magia negra, com feitiçaria, eles conseguiam replicar. Mas na hora que chegou ali, Deus não permitiu que eles fizessem, eles falaram assim, isso aqui não é magia mais, isso aqui já tem dedo de Deus. Você vê que, assim que é bom, né, cara? Quando o inimigo reconhece, é o melhor, né? Quando Jesus andava pelas ruas, chegava, o cara falava assim, o que eu tenho contigo, Altíssimo, Filho de Deus? Você veio atormentar a gente antes do tempo? O inimigo reconhecia, e nós, às vezes, não reconhecemos. A gente deixa Deus no sapato assim, e o inimigo reconhece. Então, aí eles não conseguiram replicar, e eles falaram com o Faraó, isso não é magia, isso é Deus. Mas Faraó ainda continuou com o coração endurecido. Agora vem a quarta praga, que é o quê? Mosca. Versículo 21. Do contrário, se tu não deixar, eles falou, deixa meu povo ir, tal, né? Se não deixar meu povo ir, eis que eu enviarei enxame de moscas sobre ti, e sobre os seus oficiais, e sobre o teu povo, e sobre as tuas casas, e sobre as casas dos egípcios, e se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Olha, agora vem um negócio para a gente pensar. Deus falou da mosca, né? Ó, vou mandar aqui as moscas, e eles vão pegar os seus homens onde eles estiver. Vai ser em todo lugar, onde eles estiver, igual estava acontecendo tudo. Porém, aí Jesus vai e fala o seguinte aqui, ó, no versículo 22. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em quem habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca, e saibas que eu sou o Senhor. Mais uma vez Deus falando, que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Ou seja, a gente pode entender duas coisas aqui. Uma coisa é que, quando aconteceu as pragas, Israel estava lá dentro. Estava lá dentro, as pragas só não atingiam Israel, mas eles estavam lá dentro. Só que aqui, na das moscas, Deus falou assim, porque parecia tipo assim, como Israel estava lá dentro, Israel vamos supor que Israel está em Milford aqui, e aqui dá um monte de rã aqui, você vê rã em tudo que é lugar. Então, quem está chegando, está achando que tem rã em tudo que é lugar. Inclusive, eles pensavam, talvez, que até o povo de Israel estava com rã lá no meio. Aí Deus faz diferente, fala assim, ó, eu vou separar uma cidade para eles nesse dia. E nessa região, vocês não vão ver mosca lá. É só para falar assim, ó, eu quero que vocês vejam a distinção entre eles e você. Vocês vão ser atormentados pelas moscas, mas lá não vai ter nada. Eu vou separar eles e vou livrar eles. Aí aqui é o primeiro momento em que Deus faz o seguinte assim, ó, vou separar o povo. Aí Faraó,
Aí no versículo 24. Assim fez o Senhor, vieram grandes enxames de mosca, a casa de Faraó e a casa dos seus oficiais, sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Aí agora no versículo 25, Faraó, espertão, ele vai fazer agora uma armação para o povo. Ele faz uma armação, olha o que ele faz, sem vergonha. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifício a vosso Deus nesta terra, ou seja, aqui no Egito, ofereça sacrifício aqui no Egito. Respondeu Moisés, só que Moisés, direcionado por Deus, ao que Moisés falou assim: não convém que nós façamos e ofereçamos sacrifício ao Senhor. Qual que é a tradução, Sus? O que está falando aí? O versículo 26. Ele fala o seguinte, assim, na tradução aqui do pastor Tias, ele falou assim: você é doido que nós vamos oferecer sacrifício aqui, sendo que vocês abominam o sacrifício? Porque se você for ler sobre como funcionava sacrifício dentro do Egito, eles não permitiam que sacrifício fosse feito, porque eles tinham cultura de adorar alguns animais, como é na Índia. Se você chegar na Índia e matar uma vaca lá, você está morto, entendeu? A vaca anda na rua ali, derruba você da bicicleta, você está andando, você tem um comércio, a vaca entra, começa a comer seus negócios lá, ninguém nem toca a vaca. Não faria assim, não faz, deixa a vaca, entendeu? Você não pode nem se você fizer isso aí, o cara vê, você está morto. Aí Moisés falou assim: não é lícito a gente fazer algo que aos seus olhos é abominável. Vocês querem o quê? Apedrejar a gente? Moisés falou assim, porque é o que eles fariam. Imagina lá, Moisés, o líder do povo, Arão, direcionando o sacrifício, eles matavam lá o animal, Faraó ia apedrejar eles. E ele teria a autoridade para fazer isso, porque eles não faziam esse tipo de sacrifício. Então, Faraó, ele fez o seguinte, ele fez uma proposta para eles, que era, na verdade, uma armadilha. Não, oferece o sacrifício aqui, então, porque ele ficou preocupado com as moscas também, né? Falou assim, oferece o sacrifício aqui. Aí Moisés fala com ele que não faria. Aí no versículo 27 ele fala assim: temos de ir a caminho de 3 dias ao deserto para oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Aí agora Faraó vem com uma proposta de deixar eles sair. A primeira proposta de deixar eles saírem. A primeira proposta, olha o que ele fala. Então diz Faraó: eu vou deixar vocês ir, para que vocês ofereçam sacrifício ao Senhor vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, vocês não vão muito longe. E também aproveita e ora por mim. Tipo assim. Então aqui, Faraó, ele faz a primeira proposta de liberar o povo. Tem que sentar aqui, que o meu pé está meio dolorido esses dias. É o excesso de peso, entendeu? Eu pesquisei outro dia, eu falei assim, minha esposa, falei, amor, o meu pé está doendo demais, a sola do meu pé, menino. Eu estou achando que o meu sapato está ruim. Mas era todos que eu calçava, estava ruim. Eu falei, não é o sapato, meu sapato nunca fez isso. Aí eu pesquisei na internet, né? Pensei, daqui a pouco vai parecer que eu estou com tumor, porque a internet é assim, né? Você está com o dedinho doendo, você está com câncer, né? Você vai morrer. Aí falava assim que era um problema no pé, que eu esqueci o nome, né? Mas que era causado por excesso de peso. Eu falei, então é eu mesmo. Falta de exercício, vida sedentária e excesso de peso. Falei, então, amor, não é doença não, é falta de exercício e excesso de peso. Mas aí Moisés agora, ele recebe a primeira proposta de Faraó de liberar o povo para o povo adorar. Porém, Moisés, ele responde, nós vamos ver aqui nessas pragas, que foram 3 propostas. Essa é a primeira proposta de liberar o povo para sair de lá. Aí ele fala assim, não vai longe, e ora por mim. Pois Moisés respondeu, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de mosca se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais nos engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Então você vê que quando Deus falou assim, Moisés, você vai ser como Deus sobre Faraó.
era assim, o que Moisés falava, Deus fazia, porque ele estava ali como representante de Deus, ele era aquele que estava mostrando o poder de Deus sobre a vida de Faraó. Então aqui nós temos a primeira proposta, mas aí no versículo 32 termina assim, ó, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Agora nós vamos entrar no capítulo 9, a quinta praga, que é a praga peste dos animais. Disse o Senhor a Moisés, mesma coisa, vai lá, fala com ele de novo, só para falar que eu não dei a oportunidade, fala com ele, assim, assim, assado, fala para ele liberar vocês, porque eu quero que vocês vão lá no deserto, me adora, explica tudo direitinho para ele, Moisés, vai lá. Aí, Moisés vai falar assim, ó, eis que, versículo 3, a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os seus cavalos, sobre os seus jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Aí no versículo 4. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que não morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Aí o que Deus faz? Vai lá, peste nos animais e mata os animais de Faraó, tudo. Olha para você ver como que Deus estava destruindo a base do Egito, a potência que o Egito era, financeira, uma potência mundial, que foi o celeiro do mundo na época de José. Deus estava destruindo tudo. Começou com o Nilo, depois as próprias casas foram cheias de mosca, veio rança, aquela caatinga na cidade lá, o fedor, o mau cheiro. Agora Deus vai e mata os animais, velho. E imagina o que era um animal para essa galera. Animal era para tudo, velho. Era para o trabalho. Ah. Boa pergunta. Boa pergunta, viu, Divaldo? Nós vamos chegar lá nessas carruagens. Nós vamos achar essas carruagens na Bíblia aqui, ó. Aí o que acontece? O Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu ninguém. Ó, ninguém não, nenhum, né? Ninguém, uma pessoa, né? Aí olha o que Faraó fez. Faraó mandou o pessoal ir dar uma olhada lá no povo do Israel, fala assim, vai lá e confere mesmo se não morreu nenhum bicho lá, né? Mandou no versículo 7 aí, ó. Aí ele viu que lá não morreu nada, nenhum sequer. Está falando no versículo 7 aí. Aí agora vem a outra praga, a praga das úlceras, versículo 8. Então disse o Senhor a Moisés, aqui, ó, ele disse a Moisés e Arão, apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés as atire para o céu diante de Faraó. Agora mudou, não é mais Arão quem fez, é Moisés. Eles pegaram cinzas, tá? Cinzas de forno, né? Eu acredito que é o restinho de madeira queimada ali, alguma coisa assim. E Moisés, ele jogou para cima, assim, ó, jogou para a terra. E aquilo ali espalhou úlcera para todo mundo. Trem bruto. Aí, ó, eles tomaram cinza de forno, apresentaram a Faraó, Moisés atirou-as para o céu, e ela se tornou em tumores, que arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque haviam tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, mais uma vez, e ele não liberou o povo. Mas você vê que Moisés, ele pega então a cinza e ele joga para cima diante de Faraó, e aquilo ali faz com que, parece com que a guarda real pegasse úlcera, não toda a população, mas ali, aquele ambiente do rei ali, do Faraó, pegasse úlcera. Aí agora vem a sétima praga, que é a chuva de pedra, que é o que o cara falou que descia gelo com fogo dentro. E era muito grande, uns que ela caía em cima congelava, e outros ela caía, quebrava o fogo, queimava o cara.
Bruto o negócio, né? Aí é bruto mesmo. Não que Deus não possa fazer, né? Pode, mas não fala que foi assim. Agora vem a chuva de pedra, né? Chuva, isso mesmo. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo. A mesma coisa, a mesma conversa. Você vai apresentar lá, você vai apresentar diante de Faraó, vai estar perto dele, vai falar com ele que para liberar o povo. Ele não vai querer liberar e você vai falar com ele. Aí ele fala o seguinte, ó, versículo 16: mas de veras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Deus falando com o faraó, tipo assim, eu estou mostrando o meu poder, e você ainda está levantando contra, não quer deixar o meu povo ir. Deus falando com o faraó. Eis que amanhã, versículo 18, por esse tempo farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado. Aqui, ó, aqui Deus ainda, cara, Deus ainda dá uma chance. Olha para você ver como é que Deus tem misericórdia. Deus ainda falou para Moisés. Você vê que tudo é uma escola de Deus, tudo é a forma de Deus trabalhar. Primeiro, lá atrás, Deus fala assim, ó, ele não me conhece, eu só me apresentei como Deus Todo-Poderoso, agora ele vai saber quem é Senhor, quem é o Senhor. Aí Deus ele faz três pragas que eles conseguem replicar ela, os magos. Aí chega na quarta, eles não conseguem replicar. Eles falam, isso tem dedo de Deus. Aí Deus, quando chega na quinta, ele fala assim, eu vou fazer distinção, só vocês que vão ser feridos com isso aí, ó. Você vê que eu vou cuidar do meu povo. Deus está mostrando para eles assim, ó, eu fiz a praga. Aí aqui, nessa aqui, eu já estou fazendo a distinção. Você não pode replicar isso. Agora eu estou te mostrando que eu cuido do meu povo enquanto vocês sofrem. Aí na outra, a mesma coisa, os animais morreram, mas o animal do povo não morreu. Aí agora Moisés fala assim, ó, vai chover pedra amanhã. Mas faz o seguinte, pega os seus animais e os seus escravos e coloca dentro de casa. Porque todo mundo que está do lado de fora vai morrer. Porque a pedra vai cair, vai bater neles, como pedra muito grande, de granizo. Se tomar uma pedrada dessa aí, você morre mesmo. É muito grande, ela pode ser desse tamanhozinho, mas ela vindo, né, ó, com a velocidade, ela fica muito pesada. Então, Deus ainda usa de misericórdia com o faraó, fala assim, manda colocar os escravos dentro de casa e os animais, tudo que tiver dentro de casa vai ficar guardado, mas o que tiver de fora vai morrer todo mundo. E eles ainda teimaram, deixaram algumas coisas do lado de fora. Aí morreu os animais, as pessoas que estavam do lado de fora e a plantação, porque você vê que Deus destruiu a economia do Egito. Agora, ele não tinha tocado na plantação ainda. Aí vem aqui uma chuva de granizo, de chuva de pedra e destrói tudo aquilo. Aí fala assim, ó, agora pois, versículo 19, pois manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal, que se acharem no campo e não forem para casa, caindo a chuva de pedra, vão morrer. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para casa. Aquela galera que estava ali falou assim, eu vou mandar os escravos entrar tudo, esse cara, tudo que ele falou aconteceu. Vou mandar meus escravos para dentro, eles ficaram temente, né? E aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo seus servos e o seu gado. Então, o que aconteceu? Eles morreram. Caiu a chuva de pedra em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, sobre planta no campo. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões, chuvas de pedra, fogo desceu sobre a terra. Porque aqui o cara que ele fez, misturou a pedra, dentro da pedra tinha um fogo, e mais aqui, ó, porque tem o fogo, tem a pedra, tem trovão no meio, né? Então, de maneira que havia chuva de pedra e fogo misturado com a chuva de pedra, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Então, aí fala aqui no versículo 26, somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedra. Olha para você ver. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse, esta vez
pequei, o Senhor é justo. Aí você vê que ele começa assim, ele fala assim, rapaz, esse homem, tudo que ele fala acontece. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Agora ele até reconheceu que ele era ímpio. Orai ao Senhor, pois já basta essa grande chuva, esses trovões e chuva de pedra. Eu vos deixarei ir e não farei mal, aliás, não ficareis mais aqui. Respondeu Moisés, né? Aí Moisés daquele mesmo jeito, né? Você vai fazer isso mesmo, você vai manter a sua palavra, eu vou orar e vai cessar tudo isso. Aí no versículo 35, e assim Faraó, de coração endurecido, não deixou os filhos de Israel como o Senhor tinha dito a Moisés. O cara ainda não deixou. Aí agora nós entramos na oitava praga. Eu vou falar só da oitava, gente. Só o capítulo 10. Porque aí no 11, quando a gente entrar no 11, a gente entra no 12, vai falar da saída, morte dos primogênitos, a instituição da Páscoa, aquele negócio todo. Porque se a gente entrar no 11 agora e cortar aí no meio, vai ficar ruim demais, entendeu? E se a gente for falar dele, aí nós vamos sair de 11 horas daqui. Oitava praga, gafanhotos. Olha você vê, Deus já tinha acabado com o Nilo, já tinha os bichos entrado dentro de casa, morreu o peixe. Aí nessa última agora, chuva de pedra e fogo descendo do céu. Acabou com a plantação e ainda o que sobrou, veio ainda o quê? Gafanhoto. Agora veio gafanhoto. Gafanhoto pegou, tipo assim, os cotô da árvore que tinha sobrado, que tinha sobrevivido, os gafanhotos vieram. Ó, disse o Senhor Moisés, vai a Faraó. Deus, mais uma vez, fala assim, vai lá, explica o Faraó, fala com ele, troca uma ideia com ele, vai que ele libera o povo, né? Vai lá, conversa com ele. E aí ele fala, aqui no versículo 2, né, no finalzinho, ele fala assim, e quanto prodígio eu fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Você vê que foi só o Faraó abrir a maledita da boca dele e falar assim, quem que é o Senhor? Não conheço. E eu não vou deixar o povo ir. Quem que é esse Deus? Que eu vou respeitar ele. Aí Deus falou assim, ó, eu não me apresentava como o Senhor não, é só como Deus, mas agora ele vai saber quem é o Senhor. Então, aí agora, versículo 5, aí no versículo 4, do contrário, se recusares, deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Imagina, velho, imagina a situação. Deixa eu sentar na beiradinha aqui, gente. Imagina a situação. O povo vendo Moisés entrando na porta de novo. Eles falam assim, meu Deus do céu, esse cara de novo. Meu Jesus amado, esse cara não vai parar, não. E eles pensando assim, Faraó, pelo amor de Deus, libera esse homem, rapaz, para ele ir embora. É igual o pessoal da Europa lá. Deixa a Ucrânia morrer sozinha, senão nós vamos morrer tudo junto. Aí, ó, eles cobrirão, ele vai mandar gafanhoto, eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela não aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, olha para você ver. É o cotô das árvores mesmo, o cotoquinho das árvores. O que vos resta da chuva de pedra, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os seus oficiais, como vocês, todos os egípcios, como vocês nunca viram, aliás, como nunca viram teus pais, nem teus antepassados, desde o dia que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram, aqui, ó, aí os oficiais falaram assim, ó, até quando nos será por cilar desse homem? Ele vai falar assim, meu Deus, até quando esse homem vai vir cá, vai falar as coisas, e nós vamos tomar essa cepada desse jeito? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Os caras falaram com o Faraó, nós estamos acabados, você quer fazer o quê? Matar nós também? Porque o Egito já está arruinado. E esse homem todo dia entra aqui e fala um trem novo. Quanto tempo durou da primeira praga até a última praga? Rapaz, eu não sei te falar quanto tempo não, porque a Bíblia ela só, a primeira foi 7, né? E as outras não falam o tempo que durou, mas eu creio que
foi a questão de meses, cara, foi meses, porque se fosse tão rápido assim, Faraó tinha liberado o povo, entendeu? Eu acho que assim, aconteceu aquilo, na hora que tudo voltou, não, por exemplo, no Rio, né? Na hora que voltou tudo às boas, o pessoal, talvez Faraó foi lá, acalmou o povo, não, já voltou, tá tudo de boa, aí o povo voltou e continuou a vida normal. Aí deu um tempinho, Moisés apareceu lá de novo, né? E o tempo certo eu não sei não. Eu não sei porque eles não vão falando pra gente quanto tempo que durou, né? Eu acredito que foi meses até que aconteceu tudo isso, né? E até mesmo que dá o tempo dos cavalos, eles comprar mais cavalo, né? Porque morreu tudo, né? Ai, ai, ai. Levou tudo, verdade. Rapaz, outro negócio aí, que o cara falou lá. Ele falou na praga da escuridão, né? Porque tem uma escuridão. Essa escuridão era quase palpável, você quase pegava no preto, de tão escuro que é, quanto que o cara não conseguia sair do lugar. Porque tem a escuridão, pode acabar a energia aqui, ainda assim a gente não enxerga alguma coisa, porque tem estrela, tem a lua, mas essa escuridão que aconteceu é a escuridão dentro de um lugar fechado, que você não tem como ver nada, você não vê a mão assim na sua frente, né? E fala assim que a casa dos hebreus continuou com luz. Aí os caras falam assim que os hebreus, eles foram ajudar o pessoal do Egito, aí eles entravam dentro da casa dos egípcios com luz, aí eles viam, tipo assim, os tesouros que eles tinham, porque quando eles saíram, né, eles falaram, não, eu vi, entrei em sua casa aquele dia que estava sem luz, eu vi que você tem tesouro lá. Falei, meu Deus do céu, o cara explicando os negócios assim, sem lógica, sabe? Ué, rapaz, eu tenho um dinheiro no bolso aqui, alguém me deu dinheiro hoje? Ah, é, pastor Paulo, eu falei, uai, esse dinheiro no bolso aqui. Falei assim, tem um negócio aqui, sentei em cima dele, eu falei, esse dinheiro aqui. Aí, versículo 8, né? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e ele diz, ide, servi ao Senhor, vosso Deus, Daniel, voltando aqui, peraí. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhe disse, Faraó falou com ele, vai, servir ao seu Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu Moisés, havemos de ir, porque ele perguntou assim, vocês vão, vai lá, vai servir seu Deus. Mas quem vai com vocês? Moisés falou, todo mundo aí, nós vamos embora, não vamos voltar para cá. Né? Moisés fala assim, havemos de ir com nossos jovens, nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com nossos rebanhos, com nossos gados, havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou o Faraó, seja o Senhor convosco, ele está quase convertendo, está vendo, né? Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que vocês pediram. Faraó falou para ele assim, vocês estão querendo levar todo mundo, vocês estão com má intenção. Faraó pensou assim, vocês estão armando um bote para nós aí, vocês estão mal intencionados, Brown já morto, tadinho. Moisés, né, você está mal intencionado, Moisés. Aí ele falou assim, vocês não queriam adorar o seu Deus? Vai só os homens, adora, depois vocês voltam. Isso foi a segunda proposta. Eu esqueci de anotar aqui a segunda proposta, deixa eu anotar aqui. Segunda proposta está Êxodo 10, versículo 11. Beleza. Então disse o Senhor a Moisés, não há de ser assim, ide somente vós os homens e servi ao Senhor, pois isso é o que pediram. E os expulsaram da presença de Faraó. Faraó ficou irritado, falou, você quer levar todo mundo, mas os que vocês pediram era para adorar seu Deus, vai só os 6, e pôs eles para fora, né? Enxotou os caras de lá. Então disse o Senhor a Moisés, estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos. Meu Deus do céu, imagine só fazer assim, só apontar para o Egito assim, cara. Que venha sobre o Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedra. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental,
todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, pousaram sobre todo o seu território, eram muito numerosos. Antes desses, nunca houve essa mesma quantidade, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, devoraram toda a erva da terra e todo o fruto. Eles comeram tudo, velho, não sobrou nada. Fala assim, ó, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, nem toda a terra do Egito. Olha agora, então se apressou o faraó em chamar Moisés e Arão. E eles já tinham falado, faraó, cara, nós já estamos derrotados, o que? Você vai continuar assim ainda? Aí agora, faraó fala, manda chamar os homens, chama os homens. Aí ele fala assim, pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço que me perdoes os pecados, esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim essa morte. Então Moisés, tendo saído da presença do faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Para você ver que cara demoniado. E lembrando aqui dessa praga que o cara falou lá assim ainda, o cara lá do vídeo, lá falou assim, que nessa praga aí, esse cara é o seguinte, eu não estou rindo dele, né, porque assim, ele acredita no que está lá no Midrash, na Cabala, então assim, é a fé dele, está escrito isso lá, então ele prega isso. Mas ele fala assim que o povo estava passando fome, né, o povo estava passando fome, porque Deus tinha acabado com os peixes, tinha acabado com a plantação, tinha acabado com tudo. Aí, quando veio os gafanhotos, o pessoal falou assim, nós vamos comer esses gafanhotos, Só que aí Deus fala, aí fala assim, ó, aí fala, só que o Senhor pesou tanto a mão, ele falando, né? Deus pesou a mão, que Deus fala assim, ó, veio um vento, o qual lançou os gafanhotos no mar vermelho, nem ainda um só gafanhoto restou no território do Egito. Ele fala assim, Deus não deixou nem eles comer o gafanhoto, porque eles estavam com fome, eles iam comer, mas Deus não deixou nenhum para trás. Eu falei, rapaz, aí, falei, aí sim, hein? Aí, agora vem a nona praga, que é a das trevas. Então disse o Senhor a Moisés, esse aqui eu vou ler ele todo na íntegra, porque depois dele nós vamos finalizar. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. É tão escuro que você não poderia ver nada, era tipo como se você pudesse pegar e sentir aquilo. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Aí a gente já tem mais 3 dias aqui, ó. Tem 7 da primeira e 3 desses. 10 nós já temos. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do lugar por 3 dias. Olha para você ver. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então o faraó chamou Moisés e disse, o faraó chama Moisés, né? Apertou e manda chamar o homem. Ide, vai servir o seu Senhor. Fique somente, aqui é a terceira proposta, gente, ó, terceira proposta. Deixa eu anotar aqui. 10, 24. Êxodo 10, 24. Aí fala assim, então o faraó chamou Moisés e disse, ide, servi ao seu Deus, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também com vocês. Ou seja, ele falou assim, ó, faz o seguinte, vai a família toda, só deixa os animais para trás, deixa o rebanho aqui com a gente. Aí, respondeu Moisés, também tu nos tem de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que oferecemos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até chegarmos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e não quis. Disse, pois, Faraó a Moisés, retira-te de mim e guarda-te, que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu Moisés, bem disseste, nunca mais tornarei a ver teu rosto.
Aqui, eu falei, acho que no domingo agora, né, lembrei disso aqui, o pastor Paulo já falou disso também, foi que Faraó ele fez 3 propostas. Ó, vocês vão, mas vão, não vai muito longe, vai pertinho. A outra proposta, vai, mas deixa os filhos, né, vai só vocês. E a outra proposta, vai toda a família, mas deixa os animais. Então Moisés ele fala assim, cara, a gente não pode ser os animais. Nós estamos indo para prestar culto a Deus. Nós vamos prestar culto com o quê? Vou chegar lá, vou ofertar o quê para Deus? E nós nem sabemos o que Deus vai pedir quando chegar lá. Então nós temos que levar tudo. Não posso deixar nenhuma unha para trás. Porque na hora que eu chegar lá, é Deus quem vai decidir o que Ele quer na hora do culto. Então nós não podemos deixar nada. Aí, ou seja, aqui deu a entender que Moisés ele foi mais incisivo nisso, a ponto do próprio Faraó falou assim, cara, some da minha frente, eu nunca mais quero ver a sua cara, porque no dia que eu ver sua cara, você vai morrer. O Faraó falou com ele. Aí ele vai falar, certamente, você falou bem, você nunca mais vai ver minha cara. Moisés falou para ele, você não vai ver mais não, pode ficar tranquilo. Então, aí daqui a gente vai ver Deus anunciando a 10ª praga, né? O que seria a 10ª praga? A morte dos primogênitos, né? Aí nós vamos ver que a instituição da Páscoa do Senhor, que a Páscoa ela foi instituída na morte dos primogênitos. E vamos ver aqui que Deus, ele separa, ele faz uma divisão no calendário judaico agora, né? Ele vai fazer o povo ter 2 calendários, um calendário religioso e um calendário, como é que fala? A gente fala religioso e o normal do povo lá, entendeu? Então, ele vai fazer isso quando ele vai instituir a Páscoa, né? Aí ele vai falar aqui no versículo, o capítulo 12, por que eu prefiro a gente falar dele na próxima aula? Porque ele vai falar todo o processo como era a Páscoa. E a gente vai falar tudo isso porque não é intenção nossa falar. Nós vamos falar das festas judaicas, mas isso aí só quando a gente estiver falando do cerimonial, lá em Levítico, Números, tá? Quando estiver falando, aí nós vamos falar das festas, né? A Páscoa, pães ázimos, primícia, tabernáculo, a gente vai falar dessas festas, que elas tomam bastante tempo. Então, a gente encerra aqui a gente vai falar na próxima aula da 10ª praga. Deixa eu colocar aqui, só um negócio aqui para mim não esquecer. Encerramos no capítulo 10. Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre hoje? Fala aí de volta. Tá com dúvida, não? Pastor Luciano? Tá de boa? Então, fechou, então. Então, beleza. Então, gente, por hoje é só. E eu queria acabar às 9h10 hoje. Eu falei com a minha esposa, não, vou acabar rapidinho, 9h10. Aí ela, vê se você termina mais cedo hoje, pra gente comer um negocinho aqui em casa com o Will. Eu falei, não, 9h10, eu termino. Vai ser rapidinho. 9h40 quase. Mas passa tão rápido, né, menino? Na hora, começou agora e já acabou. Então, aí na quarta-feira, gente, nós vamos dar sequência em Romanos. Romanos é um livro pequeno, são 16 capítulos. Nessa aula de quarta-feira, a gente vai fazer Romanos 1 ao 8, e depois na outra aula do 9 ao 16 e acabou. Romanos vai ser rapidão. Êxodo, a gente vai fazer ainda, talvez, mais 2 aulas. Mesmo assim, é porque tem os mandamentos, sabe? Tem as festas também, então, assim, vai gastar um tempinho nisso aí, mas a gente vai fazer o possível para passar rápido, porque, assim, se a gente estudasse tudo, assim, milindroso, assim, nós ia estar tudo idoso aqui estudando. Ia ser bom, né? Nós ia estar tudo doutor. Mas vai ser benção. Então, ninguém tem pergunta? Reverendo. Então, vamos orar, então, gente, para a gente finalizar. Quarta-feira nós estamos de volta, se Deus quiser.